A gente vai falar não só de um lugar mágico, mas de personagens mágicos. A gente vai falar um pouquinho sobre Veneza. Eu tô aqui com a Dira Paz, que faz a Rita. Parabéns pelo filme. Muito obrigada. É Obrigada, lindo. Assim, eu tive a oportunidade já de falar um pouquinho com o Miguel, falei com o Edu. A gente falou um pouco sobre essa mística, essa magia que o filme traz, que o filme evoca. Como é que foi essa construção? Como é que foi entrar nessa história? Que é uma história que inclusive já foi contada anteriormente no teatro. Você chegou a ver a versão anterior? Sim, sim. Como é que foi agora fazer a Rita, incorporar essa personagem e por que ela é tão importante? Ai, olá a todos, assim, pra mim é um privilégio, eu tô tão feliz que o meu sorriso não tá conseguindo sair do meu rosto, porque foi uma sessão ontem muito especial, eu percebi o quanto o público estava receptivo ao filme. A Rita, ela é o alicerce desse bordel, que é a Casa da Gringa, que é o personagem da Carmen Maura, um bordel na fronteira de um Brasil, assim, que a gente não localiza especificamente. E como a gringa é cega, a Rita é o braço direito dela, a Rita é o alicerce dessa casa. E essa gringa que está em delírio, porque já está com a idade avançada, ela quer voltar a Veneza para reencontrar um grande amor do passado. E a Rita cai na cilada de prometer que vai levá-la para Veneza. E aí começa o filme. Gente, uma experiência incrível. Esse convite do Miguel Falabella, que é esse diretor irretocável, culto, divertido, criativo, seguro, porque Miguel, ele tinha tanto o filme dentro dele, que eu lembro, por exemplo, detalhes que quem for assistir, isso não é um spoiler. Okay. Ele falava: Dira, quando você parar na frente dos ventiladores, você vai abrir os braços e vai sair uma lágrima voando de dentro dos seus olhos. Eu nem sei se o público de ontem percebeu, mas eu lembro desse momento e estava lá uma lágrima saindo de dentro dos meus olhos, voando. E eu falei: gente, o Miguel fez isso pra ele, porque é tão delicado e tá lá. Então é muita paixão pelo filme, né? Muita. Então, esse filme, inclusive, a gente, a sensação que ele traz é de falar... Ele fala de um universo marginal, de prostitutas. A gente tem aquela ideia, uma coisa meio Plínio Marcos, né? De brutal e, de repente, são mulheres incrivelmente amorosas, diferentes tipos de amor. Como é que isso expressa hoje o Brasil de hoje ou o que o Brasil precisa hoje? Vocês fizeram, inclusive, uma abertura bem forte ali, uma conversa importante do que a gente precisa falar. Porque quando a gente fala de cultura, a gente não pode falar de cerceamento de conteúdo, cerceamento de argumentos e direcionamento de pautas para poder você produzir cinema. Isso é uma coisa que não existe dentro da arte, né? Você não pode direcionar a inspiração de um artista. Então a gente precisa falar sobre isso, precisamos que o nosso público entenda a importância da liberdade, da autonomia de um artista quando está criando. Sim, precisamos de falar amplamente sobre diversos assuntos, né? E eu acho que o Miguel, ele, com sutileza, com poesia, ele coloca essas mulheres nesse lugar fantástico, ele dá uma dignidade sem julgamento para todas as relações dentro do filme. Acaba que eu não quero contar muito, que eu já até contei demais, mas eu acho que a gente aborda assuntos muito pertinentes para os dias de hoje. E eu acho que, assim, querendo ou não, a gente sempre, o artista sempre tem um papel social ativo, falando de poesia ou falando de política. Nós sempre vamos ser seres ativamente influenciadores dentro de uma sociedade, mas influenciadores para uma reflexão. Exato. Eu acho que todo mundo está aberto a tirar suas próprias opiniões sobre ideias sobre qualquer assunto. Mas o artista, ele é um comunicador. Ele leva as informações até o público. Então, acho que com Veneza a gente leva essas informações com poesia.
Eu vou mudar um pouco o foco, a gente entrou num clima um pouco mais, né, falando de filme, mas vamos falar, voltando um pouquinho no filme, eu queria falar sobre o seu trabalho, inclusive você faz bastante próximo com o do Moscovis e com a Carmen Maura, que é uma figura assim mística, mítica, né, também. Como é que foi esse trabalho de elenco com essas pessoas, com a Daniela, com a Carol, tudo mais, com essa turma que é tão plural, tem gente de vários países, não só Brasil, mas de muitos lugares. O filme é latino, o filme tem essa latinidade, né? O filme tem essa latinidade e eu tive esse privilégio de ficar durante um mês seguidamente em Montevidéu, que foi onde a gente filmou, e é um privilégio porque eu sou contemporânea do Bu. Nós temos vários amigos em comum, só que a gente nunca tinha se encontrado, nenhum trabalho. E de repente eu fui convidada para fazer o filme e eu já fui convidada para 3 outros trabalhos ao lado do Du, assim. Eu acho que a gente bateu um vento para o nosso lado, Du. E ter a Carmen Maura como um contato, uma experiência dentro do seu currículo é muito relevante para mim. Porque eu amo os filmes da Carmen Maura, eu amo a carreira dela, eu me identifico com essa. Então eu acho que a gente se identificou nesse olhar de atrizes que são, como eu posso me denominar? Uma coisa meio tiete, inquietas. Eu acho que nós somos irreverentes dentro das nossas escolhas. E eu me identifiquei muito com ela nesse sentido. Então, para mim, foi uma grande honra. Não, é divertido porque, assim, eu, por exemplo, de fora, eu observo a sua carreira, admiro muito os trabalhos que você já fez, e aí depois, por isso que eu queria saber de você como é que é, porque a gente tem, às vezes, essas referências externas a gente, né? Não, é muito especial. Aí tem um elenco que passou esse um mês dentro dessa cidade, convivendo junto, tendo uma consciência muito grande que nós precisávamos nos reconhecer e entender a nossa intimidade e essa irmandade também que conversa e briga e volta a conversar. Então, assim, a gente trouxe para a cena tudo que a gente conseguiu fora de cena, sabe? E eu acho que isso está lá na tela. Saindo da questão da fantasia, se você fosse definir o filme, não precisa ser uma palavra, mas uma ideia, um conceito para você, afinal de contas você acabou de finalizar, assistiu na tela, teve o que ele te evoca, como é que você definiria para o público? Olha, eu sou uma fã da latinidade e gosto também da latinidade brasileira. E acho que nós precisamos nos envolver mais. A América Latina, ela precisa se unir. Então, eu tenho um orgulho que esse filme traz vamos dizer, essa coprodução latina, né? A gente tem gente da Espanha, da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, do Brasil. E aí, de repente, a gente faz parte desse todo. Então, particularmente, eu quero dizer que Veneza me atrai muito, porque eu acho que quem mais, de certa maneira, os escritores mais incríveis que escreveram os melhores livros de realismo fantástico são latinos. Então eu diria que o Veneza é um filme fantástico. Isso aí. Dira, muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns pelo filme, ele estreia em dezembro, né? E a gente continua aqui em Gramado, 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Amanhã já tá reta final, tá acabando. E vamos na torcida. Então, gente, obrigado. Beijo. Até mais. Tchau. Valeu.